As estranhas receitas de bem-estar da maior modelo do mundo. Gisele Bündchen cuida dos dentes com óleo de coco e já pingou leite nos olhos dos filhos. E trata tosse com rodelas de cebola no pijama e espalhadas pelo quarto. Revelações como essa criaram polêmica. Será que tudo isso faz sentido? Nossa equipe ouviu quem é a autoridade no assunto para tirar as dúvidas. O que você acha de fazer bochechos com óleo de coco para manter a saúde dos dentes? Que tal prender uma cebola no pijama à noite para melhorar da tosse? A autora dessas dicas é a modelo Gisele Bündchen. Em entrevistas e um livro que acaba de publicar, ela descreve várias práticas fora da caixinha que usa em casa com a família. Veja agora algumas das mais diferentes. Gisele Bündchen é referência de beleza e de estilo de vida saudável e sempre se orgulhou disso. Ela gosta de falar sobre a dieta que ela e a família seguem à base de alimentos orgânicos. Tudo o mais natural possível. Mas há alguns dias, Gisele deu uma declaração bem curiosa sobre um cuidado que ela tinha com os filhos quando eles ainda eram bebês. Para uma revista americana, Gisele disse que pingava leite materno nos olhos de Vivian e Benjamin quando eles tinham algum tipo de irritação na vista. Além disso, o leite também era usado nos narizes deles antes de algum voo. Isso para espantar as bactérias do avião. A declaração causou a maior polêmica. Acho que é um jeito dela, né? Eu provavelmente iria no hospital. Nunca ouviu falar? Não, talvez porque eu não sou mãe ainda, né? Na entrevista, Gisele declarou que foi orientada por um pediatra. Foi o mesmo que aconteceu com a Nádia, mãe da Lívia. Aos 3 meses, a bebê pegou conjuntivite. Levei ela no pediatra dela, né? E ele pediu pra mim parar com o colírio que ela estava passando e pingar o leite materno. Mas, sinceramente, eu estava desanimada porque não melhorava. Eu falei, se o remédio não melhorou, isso não vai adiantar nada, mas não custa tentar, né? Os olhinhos da Lívia melhoraram 2 dias depois. Conjuntivite sarou. Sarou. Você esperava isso? Não, eu nem botei muita fé. Falei, mas se ele tá falando, né, vamos lá. Minha mãe também já tinha falado, mas eu não ouvi minha mãe. Colocar leite materno nos olhos dos bebês é uma dica que remonta aos tempos da vovó. Faz sentido, mas é preciso cuidado. O leite materno é rico em anticorpos e ajuda na defesa do organismo dos recém-nascidos. Poderia, em tese, prevenir infecções, mas ele também possui substâncias que podem favorecer a proliferação de bactérias. Apesar de muitos médicos receitarem o leite como remédio, não existe nenhum estudo científico que comprove a eficácia desse método. A lágrima tendo uma defesa própria, a não ser que haja um excesso de secreção, que estejam os olhos grudados, você promove uma limpeza, uma remoção dessas secreções, mas não há necessidade de pingar substâncias estranhas. O leite materno ele é feito para a ingestão, não para colocação, principalmente no olho, que é muito delicado. Gisele é casada com o jogador de futebol americano Tom Brady desde 2009. O primeiro filho do casal, Benjamin, tem 8 anos. A caçula, Vivian, 5. Para cuidar da saúde dos filhos, Gisele prefere a medicina alternativa. O limão é um aliado frequente. Ela costuma cortar a fruta pela metade e deixar na cômoda das crianças quando estão gripadas. E sempre opta primeiro por chás em vez de remédios. Os chás, eles são indicados mesmo para os tratamentos de suporte. Então, tem algumas comprovações, além de aumentar a ingestão de líquidos. Se o problema é só tosse, a modelo espalha rodelas de cebola pelo quarto das crianças. Para a garganta inflamada, Gisele molha um pano em leite gelado, enrola no pescoço da criança, cobre com plástico filme e outro pano seco. Estratégias que muita gente nunca imaginou. Se valer a pena, né? Se for útil mesmo, tem que fazer, né? Os pediatras ouvidos pelo Domingo Espetacular afirmam que essas dicas
não tem base científica. E as pessoas que têm filhos com gripes ou resfriados devem procurar um médico. O mais importante é sempre ter um pediatra que acompanhe de rotina mesmo, que consiga tirar essas dúvidas, acompanhar o paciente, que aí vai ser na linha que você quiser seguir. Você pode até ouvir algumas opiniões de ídolos e afins, mas é importante ter um pediatra para acompanhar o crescimento do bebê aí nos primeiros anos de vida. Ao longo da carreira, Gisele aprendeu a se alimentar bem. Cortou o açúcar, frituras, cafeína e álcool. Carne vermelha só consome 2 vezes ao mês. Peixe, 1 vez por semana. Isso não é considerado um erro pela nutrição, mas exige, sem dúvida, um acompanhamento especializado. Se feito com orientação de nutricionistas, de médicos, ela pode seguir esse padrão. As boas dicas da alimentação saudável da modelo incluem também os alimentos orgânicos. Detalhe, eles são cultivados no quintal da casa dela. Gisele tem também uma colmeia para produzir o próprio mel. Aí já é demais, né? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.